Salve, salve, torcida vascaína. Tô na área para mais um vídeo pós-jogo. Se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Júnior. Tá vendo esse botãozinho vermelho escrito inscreva-se? Dá uma clicadinha aí, é de graça e ajuda o canal a crescer aqui na plataforma do YouTube. Uma outra coisa que ajuda bastante também é você deixar seu like no vídeo, que isso ajuda a gente a impulsionar nossos conteúdos aqui na plataforma do YouTube. Ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. E claro, compartilhe nas suas redes sociais, que isso é importante também e ajuda no crescimento do canal. Termina o clássico Vasco-Flamengo, Vasco 1, Flamengo 4, né? E saímos no lucro. Saímos no lucro, a gente poderia ter tomado uma goleada histórica aí, principalmente pelo primeiro tempo, que o Flamengo deitou e rolou, né? Foi uma diferença abrupta, uma diferença que eu confesso para vocês que eu nunca tinha visto o Vasco jogar dessa forma contra o Flamengo, mesmo no passado, em algumas derrotas, né? Até por goleada mesmo, a última goleada do Flamengo em cima do Vasco foi no ano 2000, ou seja, 23 anos atrás. Então vocês percebem que não é um clássico com muita goleada nas últimas 2 décadas, né? E 25 jogos no clássico, né? 25 jogos, apenas 3 vitórias do Vasco. Eu nunca imaginei que ia ver o Vasco nessa situação. Infelizmente, levaram o clube para o fundo do poço, e as pessoas que levaram o clube para o fundo do poço ainda continuam, né, dentro do clube, ainda insistem, ainda mesmo com o futebol vendido, com 70% vendido, ainda insistem em ser presidente, ainda estão ali parasitando, enfim. Até quando isso vai durar, a gente não sabe. Mas vamos para o jogo, que é o mais importante aqui, né? Me confessa que eu confesso a vocês que me chamou a atenção a escalação do time do Vasco, principalmente uma mudança de esquema tático. O Vasco vinha jogando no 4-3-3 ou 4-1-4-1, dependendo do momento do jogo ali. E o Vasco resolve, depois de uma semana cheia de treinamento, resolve entrar com 3 zagueiros, né? E aí já vem a primeira observação. Tudo bem, a gente entende que o treinador pressionado, ele está dentro do material humano que ele tem à disposição, que não é bom, né? Isso tem que ser ressaltado, porque todo mundo pressiona o treinador pedindo para demitir, mas, né? E o elenco que foi entregue para ele? Deficiências claras, por mais que a gente tenha alguns bons jogadores, mas no coletivo existe uma deficiência clara, principalmente tecnicamente, fisicamente, time frágil fisicamente, enfim. Então a gente entende que o treinador pressionado, ele tente buscar algumas mudanças, e é natural isso aí. Você não pode insistir, né, com certas características do modelo de jogo que você gosta, sem ter material humano que entregue rendimento satisfatório. Então o treinador pressionado tentou mudar, só que é o seguinte, esse esquema com 3 zagueiros, né, você não consegue implantar esse esquema de um dia para o outro, né, ou com uma semana de trabalho apenas, né? A dinâmica é totalmente diferente, né? O posicionamento dos jogadores é totalmente diferente, isso muda radicalmente, isso precisa de tempo para ser implantado. Tempo, coisa que o Vasco não tem, porque precisa de resultado imediato. Então foi a primeira coisa que me chamou a atenção, né? A entrada com 3 zagueiros, e para mim foi um erro grave, principalmente contra o Flamengo. Foi um erro gravíssimo, na minha opinião. Por quê? Porque o problema do Vasco não está na zaga. Não estão nos 2 zagueiros. O problema do Vasco é o meio-campo do Vasco, que é muito frágil. É ali que é o problema do Vasco, que a gente vem falando há muito tempo, né? E, paralelo a isso, um dos pontos mais fortes que tem no Flamengo é justamente o meio-campo deles, que são jogadores tarimbados, jogadores de seleção, jogadores que jogam juntos há muito tempo, ou seja, já sabem, né, como o seu companheiro se movimenta, a característica intrínseca do seu companheiro, né? Quando você joga junto há muito tempo com uma pessoa, você começa a conhecer as características do seu companheiro, como que ele gosta de correr, qual a movimentação que ele vai fazer, né? Além disso, são jogadores que jogam muito há muito tempo, jogadores jogam próximos, né? Então o Flamengo entrou com a trinca ofensiva com o Gerson, Arrascaeta centralizado, e o outro Matheus França com o Pedro, né? Então, vamos lá. Se o ponto mais frágil do Vasco é o meio-campo e o ponto mais forte do Flamengo é o meio-campo, percebe como houve um descasamento, né? E nesse descasamento veio os 4-0 com muita facilidade. Por quê que veio os 4-0? O Vasco entra com mais um zagueiro na sua segunda linha. Vamos recapitular. No clássico esquema 4-4-2,
Primeira linha, o goleiro, a segunda linha, os 4 defensores, a terceira linha, o 4 no meio campo e a quarta linha, os 2 atacantes. Se você for jogar no 4-2-3-1, por exemplo, a primeira linha é um goleiro, a segunda linha os 4 defensores, a terceira linha são os 2 volantes, a quarta linha a trinca ofensiva e a quinta linha é o centroavante. Então, assim, o Vasco entra com o zagueiro, né, e preenche mais a sua segunda linha. Só que é o seguinte, quando você preenche mais a segunda linha, você esvazia a sua terceira linha, que é a linha que vai para o combate direto com o meio campo do Flamengo, né? Então você preenche a sua segunda linha, que joga lá embaixo, né? Praticamente dentro da área, você perde um jogador de marcação no meio campo para preencher a segunda linha sem necessidade. Se você tem só o Pedro, que é um jogador inteligentíssimo, né? Se movimenta no espaço vazio, não fica só na área, ele sai, né, para intermediário do adversário, abrindo espaço nas costas para quem faz a infiltração de trás. Quem faz a infiltração? Justamente os jogadores do meio de campo do Flamengo, que se movimentam o tempo todo, próximos uns dos outros, para poder causar superioridade numérica. Isso é o tempo todo assim. Então, como é que você impede isso? É você justamente pressionar o meio campo do Flamengo para evitar que essa bola passe ou para evitar que você fique em inferioridade numérica. Não foi o caso. Então o Vasco entra com o zagueiro, né? Pouco adiantou, porque ficou os 3 zagueiros, Léo, Miranda e Capaz, com o Piton e o Pumita na segunda linha. E a terceira linha do Vasco com 2 jogadores extremamente frágeis na marcação, Jair e Galarza. Por mais que o Galarza tenha um pouco de intensidade, né, mas é afobado, não é o jogador para ser titular do Vasco numa Série A, né, com todo respeito ao jogador. Então ficou Galarza e Jair, sendo que o Galarza vai muito à frente, né, ou seja, em algumas oportunidades Jair ficou sozinho contra o Gerson, Ayrton Lucas, lateral esquerdo que foi convocado para a seleção, que ele vem tanto por fora quanto por dentro numa velocidade muito grande, né, Arrascaeta se movimentando o tempo todo. Ainda tinha o Matheus França, que jogava lá do outro lado, mas vinha os volantes do Flamengo, Thiago Maia, que também chega à frente. Ou seja, o Flamengo ficou em superioridade numérica o tempo inteiro. E daí sai a bola na trave do Arrascaeta, daí sai o cruzamento para o gol do Gerson, na direita, né, que dobraram em superioridade numérica em cima do Piton, né, facilmente conseguiu envolver a marcação do Vasco, o cara cruza a bola sozinho e sai o gol do Gerson. Lembrando, a gente já vinha falando isso aqui. Essa marcação errada, isso está acontecendo desde o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. O gol do Atlético Mineiro foi da mesma forma, né? Vão dobrar a marcação, bola tocada para trás, cruzamento, gol do Atlético Mineiro. Quanto o Bahia, a mesma coisa. Foram dobrar a marcação, o cara dá um toque na bola no meio de 2, né, a jogada se desenvolve, gol do Bahia. Do Palmeiras, a mesma coisa. Andrei foi dobrar a marcação, cruzamento do Palmeiras, gol do Palmeiras. Contra o Flamengo, a mesma coisa. Foi dobrar a marcação lá em cima do Piton lá, dobraram a marcação, facilmente envolvido, com os jogadores do Flamengo jogando próximo, né, envolveram ali a marcação, cruzamento, sozinho, gol do Gerson, o Orelhano não acompanhou, né, não fez uma boa partida, assim como o Alex Teixeira. Então, olha a gravidade da coisa. Você preenche a sua segunda linha, que não vai para o combate direto, né? Ou seja, fica só esperando bola. Só que o Flamengo vem com a bola dominada de trás. Não é aquele time que faz chuveirinho na área para você tirar a bola de cabeça. O Flamengo vem com a bola dominada de trás, tocando bola, se aproximando. Então, não existia necessidade nenhuma de você entrar com 3 zagueiros, preencher a segunda linha, preenche a terceira linha. Não é à toa que fez isso no segundo tempo, tirando o Galarza e o Orelhano, e entrou com o Cocão e com o Zé Gabriel, com o Barros, depois o Barros se machucou, né? Claro, passa muito também pela baixa intensidade do Flamengo. O Flamengo com placar elástico, baixou sua intensidade, está jogando direto aí, fisicamente vai sentindo, então eles começaram a dosar, né, a partida. Mas independentemente disso, né, num preenchimento da terceira linha já causou mais dificuldade para o Flamengo. Então ele traz o Miranda para a lateral direita, avança com o Puma Rodrigues e fica, né, com o Jair, o Matheus Cocão e o Barros. Depois saiu e entrou o Zé Gabriel, né, que foi uma surpresa também, né, estava encostado no elenco, né, não ia ser aproveitado. Isso aí mostra que o treinador ele tem sua responsabilidade, mas o elenco do Vasco foi muito mal montado. Então,
Ah, o Zé Gabriel não presta, Zé Gabriel não presta. Tudo bem, Zé Gabriel não presta, mas os jogadores que estavam jogando, e a característica de jogo dele, né? Os jogadores que estavam jogando estavam fazendo muito mais do que o Zé Gabriel. Quer ver outra também? Né? Matheus Cocão. Matheus Cocão hoje entrou bem, é um jogador que não era aproveitado no Náutico, né? Veio com uma carga absurda, eu não contrataria, né? Até porque não foi isso que foi prometido, eu não contrataria, né? Mas o jogador entrou em campo hoje e isso tem que ser destacado. Ele entrou em campo hoje e foi um dos melhores do meio campo do Vasco. Entrou bem, pressionando o homem da bola, né? Não é aquela marcação no olhômetro que nem Jair, né? Que marca a distância, né? Não, pressionando bem o homem da bola, né? Se aproximando para receber essa bola, conseguindo desenvolver, né? Fazer a transição ofensiva, seja por passe por baixo, seja lançamento, deu um chapéu no meio de campo, né? Deu carrinho, tomou a bola, então entrou bem demais e acredito que tenha ganhado alguns pontos aí para de repente até não se surpreenda se vier como titular para a próxima partida, porque o Galazza não foi bem, né? Então você junta, preenche a segunda linha, a terceira linha do Vasco, fica com Jair, Galazza, os dois que têm deficiências claras na marcação, Orelhano que também tem deficiência clara na marcação, principalmente na transição ofensiva, inclusive o primeiro gol do Flamengo sai de um passe errado dele, onde o Flamengo está com praticamente 5 jogadores na intermediária do Vasco, eles fazem isso mesmo, quando perdem a bola, eles fazem uma pressão pós-perda de bola, não fizeram com tanta intensidade assim essa pressão, mas mantém a superioridade numérica ali no campo do adversário. Se roubar a bola, já está na cara do gol, e foi isso que aconteceu, um passe errado do Orelhano, sai o gol do Flamengo. Então tem o Orelhano, a fragilidade defensiva do Orelhano e a fragilidade defensiva do Alex Teixeira. Ou seja, só nisso aí você já perde 2 jogadores, os de lado de campo, que não conseguiram acompanhar. E nisso aí o Flamengo deita e rola, porque os jogadores que jogam do lado de campo do Flamengo, os 2 laterais, é o tempo todo de forma agressiva. O Ayrton Lucas ainda mais. Então ele vem tanto por dentro quanto por fora, troca de posição com o Gerson, né? Vem o Thiago Maia de trás, se aproxima para receber essa bola. A Arrascaeta também se centraliza quando o Gerson joga. Então assim, é uma movimentação constante o tempo todo. Se você tem um atacante lá de campo que não consegue fazer essa transição ofensiva e acompanhar, né? Aí ficou muito difícil. O Flamengo deitou e rolou e poderia ter feito muito mais. É uma campanha vergonhosa do Vasco, a pior de todos os 4 rebaixamentos, é a pior campanha do Vasco, né? A gente já vinha falando isso, que era um risco muito grande entrar com esse time na Série A, por mais que a gente tenha bons jogadores, mas era um risco muito grande entrar com esse time na Série A, né? A empresa, né, tomou a decisão de manter o elenco achando que ia dar, da mesma forma que tomaram a decisão lá no ano passado, né, que não contrataram achando que aquele elenco ia ter condições de subir tranquilo, e nós subimos no apito final da última partida contra o Ituano, jogando com a mais, tomando pressão, né? Então vocês percebem que as decisões estão sendo tomadas de forma errada, né? E aí, volto a repetir, por mais que o treinador tenha a sua responsabilidade, né? Porque foi ele que montou o modelo de jogo, insistiu com algumas situações, tudo bem, mas o elenco que ele tem em mãos é muito frágil, né? E aí vem a pergunta, ele participou da montagem do elenco? Deu aval, né? Alguns jogadores? Ou não deu aval? Por exemplo, o diretor de futebol da SAF deu uma entrevista coletiva recentemente falando que eles aprovaram alguns nomes, mas a 777, né, vetou. Ou seja, não está tendo uma convergência nas decisões. São decisões divergentes. E isso afeta o campeonato do Vasco, né? Chegamos a 8 jogos sem vencer. E aí, né, é aquilo. Em 2015, terminamos com 13 pontos apenas no primeiro turno. E no segundo turno fizemos um campeonato de recuperação e não deu, mesmo assim caímos. Agora, se continuar dessa forma, está arriscado a chegar com menos pontos, né, na virada do turno, aí fica praticamente impossível se recuperar no campeonato. E se não mudar radicalmente e se as contratações que vierem não forem jogadores consolidados, que entreguem rendimento de imediato, o torcedor vascaíno está arriscado, um risco é muito alto de ver mais um rebaixamento do Vasco. E aí é uma coisa que a gente cansou de falar antes da aprovação da SAF, a gente cansou de falar isso, que o problema nunca foi o modelo. O problema eram as pessoas incompetentes que estavam dentro do Vasco,
promovendo gestões temerárias, gestões administrativamente falando, muito ruins. Então o problema nunca foi o modelo, o problema sempre foi a incompetência dos gestores que por lá passaram. Uns mais, outros menos, mas no geral, né, foram muito mais erros do que acertos, e a prova está aí. O modelo, né, mudou, falaram que o modelo associativo faliu, o modelo mudou, veio a SAF e nada mudou. Nada do que era antes, que foi, inclusive prometeram, né, uma nova era, né, só se for uma nova era das trevas. Né? Então, nada mudou, só que as pessoas não mudaram. Né? O mesmo sistema está ali. Então, isso mostra claramente que o problema não era o modelo, e sim as pessoas que estão ali. 8 jogos sem vencer, né? A pressão vai aumentar para cima do treinador, não se sabe se ele vai continuar no cargo, porque foi uma derrota muito dura para o Flamengo, o principal rival, né? 25 clássicos, apenas 3 vitórias do Vasco. É impressionante como a história do Vasco está sendo pulverizada, né, por causa de sucessivas gestões temerárias, né, com muito mais erros do que acertos. É impressionante, é muito ruim, mas só resta ao torcedor ir em frente e ver no que vai dar. Esse foi o nosso pós-jogo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!